E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer o lançamento aí da Fantech, que é o modelo Aria XD7, que é um modelo de mouse aí que realmente está mexendo com o mercado, porque ele tem um preço que é razoavelmente acessível em comparação com os outros mouses aí que são top de linhas. E você pode também escolher as opções de Fits Tiger Arc, algumas capinhas extras na cor diferente. Então tem muita coisa legal aí que esse mouse oferece e eu vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem tiver interesse em comprar. Agora no momento o Aria XD7 ele tá fora de estoque, mas não se preocupe que logo vai voltar. É que realmente está indo muito bem nas vendas, todo mundo tá comprando, nem que seja para testar. Então logo vai voltar, podem ficar tranquilo. Mas vamos lá então pro review. Vamos falar da experiência de unboxing do Aria XD7. Dá para ver que a Fantech colocou esse produto em outro patamar. A caixa se diferencia dos outros modelos da marca. Essa aqui é muito mais elegante e premium. Ao ter esse unboxing super bonito, vemos que na caixa a gente encontra o Fantech Aria num ninho para mostrar que esse mouse realmente é um top de linha. Mas dentro da caixa encontramos um pacote com vários itens, um cabo paracord de 1,8 metros de comprimento muito leve e com adaptador para receptor sem fio, fits de PTFE extras, uma shell extra sólida, grip tapes, alguns stickers, uma carta de agradecimento e um cartão de garantia. Então dá pra ver que realmente tem muita coisa aqui. Vamos falar primeiro da característica dele. A primeira coisa que dá pra notar é que ele é em formato de ovo. E pode-se dizer que ele foi inspirado no Razer Orochi V2, com algumas pequenas diferencinhas no tamanho. Esse aqui tem um tamanho de 114 cm de comprimento, 65 cm de largura e 39 de comprimento. Ele é um mouse muito pequeno, então já vou avisando que para quem tem mãos grandes pode ser que não seja tão bom. E por conta desse tamanho, o mouse é feito especialmente para pegada claw e realmente é a pegada com melhor grip. Pode ser interessante para pegada fingertip também, pois o corpo não é tão comprido, e para a pegada palm vai ficar faltando comprimento para as pontas dos dedos. A construção dele é muito boa, o mouse é muito sólido, apesar de ser pequeno e ter uma shell destacável. O plástico usado aqui também é de ótima qualidade, também é antitranspirante. A textura ao pegar o mouse também é muito boa e não deixa a mão escorregar com facilidade. Consigo ter um ótimo grip no mouse com horas de uso sem ter que precisar de grip tapes. Mas se você quiser ainda mais precisão, tem os grip tapes na caixa tanto para os botões principais quanto para os botões laterais e até mesmo para a assinatura do Aria. Eles são muito fáceis de instalar, é só puxar com muita delicadeza para que a fita não rasgue e depois colocar com muita precisão em cima dos botões e nas laterais, sem que fique pedaços atrapalhando o funcionamento dos botões. E é assim que fica com os grip tapes, fica muito irado com uma pegada mais pro. E realmente é uma fita de ótima qualidade e melhora muito na pegada do mouse. Ainda falando do corpo dele, ele tem a opção de usar dois tipos de capinhas traseiras, sendo a Honeycomb, que é furadinha, e a sólida. É muito simples de trocar. Na parte de trás do mouse tem uma pequena marcação que a gente puxa para cima com o dedo e sai muito fácil. Para colocar a outra shell é só colocar nos ímãs que tem um fechamento magnético. Ele fica bem preso e sem nenhuma rebarba. Além de poder trocar a capinha, também dá para trocar os botões frontais puxando para cima. No meu caso eu peguei as opções com capinhas adicionais da cor oposta, no caso eu comprei na cor branca, para fazer uma combinação de preto com branco. Essa parada de poder tirar a shell é muito da hora, porque a gente consegue ver quase todos os componentes internos, como o PCB, o switch, o scroll. A capinha da frente também é muito fácil de colocar e é só encaixar nos buracos. A diferença das duas capinhas é de 2 gramas, sendo que o mouse fica com 60 gramas com a capinha furadinha e 62 gramas com a capinha sólida. Na caixa fala que o mouse pesa 59 gramas, mas sempre pode ter alguma diferencinha por causa de algum excesso interno, dos fits e tudo mais. Mas 1 grama ou menos de 1 grama não tem diferença nenhuma. Os botões principais aqui são KOGM 8.0, que são os botões mais hypados do momento. E a grande maioria dos mouses top de linha estão usando esses switches. E aqui a Fantech está de parabéns, pois ele é muito bem implementado. Tem uma boa resposta, tem uma boa tatilidade, apesar do botão esquerdo com a capinha preta eu achei que ele ficou um pouco molenga, mas não é sempre. Já nos botões brancos eu não senti nenhuma sensação de molenga. Não encontrei quase nada de pré-travel e post-travel já tem mais um pouquinho, mas nada que atrapalhe. Os botões laterais aqui também são ótimos, são Ruano Plex. São botões bastante sólidos, não ficam balançando e eu achei até que eles bem pesadinhos. Só achei que o botão lateral da frente é um pouco difícil de acessar por causa da curva do mouse, mas ainda assim tá de boa. O scroll aqui também é top tier, é um TTC Gold Encoder, um dos melhores scrolls do mercado hoje em dia, ou se não o melhor scroll. Ele tem uma tatilidade muito boa, dá para sentir com muita precisão mesmo cada step do scroll.
tanto ao subir quanto ao descer. A mesma coisa ao clicar, mas de vez em quando ele parece meio pesado. Só uma coisa que me incomodou nesse scroll, ele é muito fino. Demorei para me acostumar por ser fino, parece que a gente perde um pouco da velocidade ou da precisão, mas é tudo questão de costume. E agora eu vou deixar o som dos botões para vocês. Agora vamos falar das conexões dele. Esse mouse possui 3 tipos de conexão, sendo com fio, com dongle receptor e o Bluetooth. Vamos começar pela conexão mais importante, que é o dongle receptor que se encontra dentro do mouse. É um ótimo receptor que funciona perfeitamente com distâncias pequenas de 10 centímetros, que eu uso aqui. E também continua legal para a distância até uns 30 centímetros. Em momento algum eu senti que perdi o rastreio ou tive delay. Tudo aqui foi muito bom na minha experiência. Já o Bluetooth eu não uso muito, mas peguei um notebook emprestado para fazer o teste. Ele é muito fácil de conectar, apenas precisa ligar o Bluetooth do aparelho e apertar o botão BT do mouse. Aí já aparece o pareamento do aparelho. Mas sendo bem sincero, o Bluetooth não é tão bom assim e tem muito delay em comparação com o receptor. Por isso que eu não uso muito Bluetooth. E em últimos casos, quando a bateria do mouse acaba, usamos o cabo para-acorde de 1,8 metros de comprimento com uma entrada USB tipo C para carregar enquanto está usando. Não é dos melhores cabos para-acorde que eu já vi, mas ainda assim quebra um galho. E o legal mesmo desse cabo é ele vir com um adaptador para receptor, que você pode usar como um extensor. É só conectar ele numa entrada USB e trazer para bem perto do mouse. Isso é muito útil e só os mouses top de linhas caríssimos traziam isso, como o Logitech ou Razer. E falando da bateria, a Phanteks promete mais de 40 horas de uso contínuo. No meu caso, o mouse durou uns 5 dias usando o dia todo. Não é uma bateria fantástica, mas ainda assim é uma boa bateria. Eu geralmente uso o RGB desligado para durar a bateria o máximo possível, mas dessa vez eu deixei ligado para ver até onde ia. E falando em LEDs RGB, esse mouse não tem muitas luzes mesmo. Ele é mais focado em desempenho, então por conta disso você só tem um indicador do DPI que você tá. No software você coloca uma cor para cada DPI selecionado, e o DPI pode ser trocado tanto pelo software quanto o botão debaixo do mouse. Já vou falar um pouquinho melhor sobre o software daqui a pouco. Os fits usados aqui são de PTF puros e realmente são muito bons. Deslizam que é uma beleza e eu não senti nenhum engasgo no mousepad. Ele tem uma suavidade muito boa ao deslizar e parece que, junto com o peso do mouse, você não precisa fazer nenhum esforço. E na caixa acompanha mais um par de fits caso você ache que o seu está muito desgastado. Além desses fits padrões, a Phanteks oferece fits da Tiger Arc para ter um desempenho ainda melhor por menos de R$100. E para finalizar esse combo maravilhoso, temos o mais novo sensor da PixArt, o PMW3395, o sensor mais top de linha da atualidade, bem páreo com os sensores ópticos desses últimos modelos da Razer. Então o que não vai faltar nesse mouse é desempenho. Não senti nenhuma falta de rastreio e eu sempre uso 1600 de DPI para ter uma resposta ainda mais rápida. Ele é tão bom para jogos de flicks e microajustos como CS ou Valorant e também é ótimo para jogos frenéticos de tracking como Apex Legends e Fortnite. Tive um ótimo resultado com esse sensor. Há uns dias atrás saiu um novo firmware que disse que teve algumas melhorias no sensor PixArt 3395. E se o mouse estiver desatualizado, você pode estar baixando o novo firmware no site oficial. Eu vou deixar o link na descrição, mas é muito fácil. É só colocar o mouse no cabo USB tipo C e colocar o firmware para instalar e esperar ser atualizado. Depois disso, o seu mouse vai estar com possíveis problemas resolvidos. E falando em software, vamos terminar o vídeo falando dele, também vou deixar o link na descrição. Na home do software a gente encontra o remapeamento dos botões, que você pode ficar à vontade para trocar qualquer posição deles. Lá embaixo a gente encontra o The Bounce Time do mouse, que é praticamente a velocidade do clique, mas recomendo não baixar e nem aumentar, e sim deixar no padrão de 4 milissegundos de resposta. Aqui em cima encontramos a porcentagem da bateria, e na segunda aba encontramos os ajustes de DPI, que você pode escolher de 1 até 7 estágios. E eu sempre deixo aqui 2 estágios. E você pode escolher DPIs de 50 até 26.000. Ao lado temos a cor que você pode escolher para cada DPI. Na parte de baixo encontramos os efeitos de RGB que você pode escolher para o seu DPI. Mas como eu tinha falado antes, é um mouse mais para performance. Então ele só tem 2 efeitos, sendo fixo e respiração, e o seu brilho e velocidade. Ao lado encontramos o LOD, que você pode escolher entre 1 e 2 mm, algumas funções de Ripple e Angle Control, e mais ao lado
temos a função de Polling Rate, que eu sempre recomendo deixar em 1000 Hz para ter a melhor resposta possível. E por último, os parâmetros do mouse no Windows, que você pode deixar padrão mesmo e desligar ou aprimorar precisão de ponteiro para que não tenha aceleração. E na última aba encontramos a criação de macro. Eu não uso a função, mas para quem gosta de criar macros, tá aí. Então ele é um mouse muito legal, realmente a Phanteks sempre manda muito bem nos produtos dela, mas nesse mouse aqui em especial, realmente ela caprichou, ela quis mostrar que está presente e que pode estar competindo com as marcas aí de grandes nomes que estão começando a fazer sucesso também, como a Pulsar, como a Vaxi e claro, bater de frente com Razer e Logitech também. Então se você gostou do vídeo, se você gostou do mouse, deixa um comentário, se inscreve no canal para mais conteúdos de periféricos. Eu também faço customização de teclados, eu faço reviews de fones de ouvido, mousepads. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Me segue lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. Também tem um servidor no Discord para quem tiver interesse em tirar dúvidas, conversar, mandar sugestões. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.